This call is now being recorded. Muito bem, boa noite a todos, tanto para os que estão aqui presentes, quanto para quem está nos assistindo em qualquer horário do dia, em qualquer momento, este evento. Nós somos a Liga de Psicanálise da URGS e esse é o nosso Lipsiclit número 6, onde nós vamos discutir com a professora Samantha, do Bugras Sá, a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe. Falei certinho o teu nome, professora? Brinquei contigo que tu és melhor do que eu no alemão, mas o meu segundo nome é Dibigrat. Dibigrat, É francês. Dibigrat. Muito bem. Eu vou introduzir então a nossa convidada de hoje. A professora Samantha, ela é psicóloga clínica de orientação psicanalítica e doutora em psicologia. Ela é professora do curso de psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Possui pós-graduação em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ela também é coordenadora do curso de especialização em avaliação psicológica em diferentes contextos pela PUC-RS. É professora do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica e é coordenadora do serviço de avaliação psicológica na Fundação Universitária Mário Martins, aqui em Porto Alegre. Ela é membro da Comissão Nacional de Infância e Juventude da IBD-FAM e é diretora interdisciplinar do Instituto Proteger. Muito bem. E a obra de hoje, então, ela é um clássico da literatura mundial, considerado aí um marco do romantismo, incluindo aí esse gênero interessante, com uma narrativa autobiográfica, com poucos personagens. É uma obra bem interessante, inclusive sendo responsável aí pelo chamado efeito Werther, que talvez a professora vá falar um pouquinho aí, e que vem muito de acordo, de encontro com o que a gente está trabalhando aí no Setembro Amarelo, etc. Para quem não sabe, para quem está assistindo esse evento em qualquer dia do ano aí, em qualquer momento, a gente está em setembro. Então, essa obra é bem interessante para ser tratada nesse mês. Então, agora eu passo a palavra. Uma coisa importante também para quem está aqui presente é, assim que terminar a fala da professora Samantha, a fala inicial, vocês estão totalmente livres para debater, para deixar um comentário, uma pergunta. Se tiver mais acanhado, não quiser falar, não quiser abrir a câmera, por exemplo, pode jogar no chat a pergunta, o comentário que a gente lê aqui, tá bom? Então agora eu passo a palavra para a professora Samantha. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Anthony. Boa noite a todos e a todas. Quero primeiro agradecer a Liga de Psicanálise pelo convite, em nome da Olivia, que foi quem entrou em contato comigo. Te agradeço também, Anthony. E a minha intenção, assim, é trazer brevemente, caso alguém não tenha lido ou não conheça, a obra do Goethe, do Sofrimentos do Jovem Werther. Então, contextualizar um pouquinho a obra, vou trazer alguns aportes psicanalíticos para a gente poder discutir depois, e vou finalizar trazendo algumas informações, alguns números que penso importantes, já que estamos no Setembro Amarelo, sobre o comportamento suicida e as questões da pandemia, enfim. Eu não sei se eu posso compartilhar minha tela, Anthony. Posso? Só colocar para compartilhar? Eu creio que não tenha problema. Se não conseguir, aí eu autorizo aqui nas configurações, mas eu acho que está liberado. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Sim? Tá. Vou fazer uma solicitação que eu faço sempre em aula, então, assim, para aqueles que se sentirem à vontade, abrirem as suas câmeras, porque sempre é interessante, é sempre bom ver, assim, o rosto, o olhar, Vamos falar um pouquinho sobre o olhar hoje também, e o quanto isso traz, uma noção de ser, que é algo que eu quero poder trabalhar um pouquinho com vocês hoje. Bom, como nós estamos em setembro, e o Setembro Amarelo,
Então, e a Olivia me disse, né, que a intenção era nesse sentido também, por isso a escolha dessa obra, né, porque muitas pessoas falam do chamado efeito Werther, né, sem saber do que se trata. Então, acho importante, é como o Setembro Amarelo, que depois eu vou falar um pouquinho a origem do Setembro Amarelo, que as pessoas também não sabem o porquê da cor, enfim, ou o porquê do mês de setembro, né? Então, assim, só lembrando que essa obra foi escrita em 1774, né? E trata, então, como diz o título, né? Os sofrimentos do jovem Werther, em cartas, né? Que são, então, narradas em primeira pessoa. E tu trouxeste, né, Anthony, tem um cunho muito autobiográfico, né? Uma vez que o jovem Werther tinha uma paixão avassaladora pela Charlotte, e o próprio Goethe também teve uma paixão por uma moça de nome muito parecido, né? Além disso, ele tinha um grande amigo que também, apaixonado por uma moça casada, acabou cometendo suicídio, né? Então parece que ele fez aí uma mistura da sua história e da história desse amigo. O que é interessante, assim, antes da gente poder explorar um pouquinho as questões psicanalíticas, é que esse romance foi escrito, né, quase 150 anos antes de Freud escrever o famoso artigo Luta e Melancolia, né? E o Freud, o Goethe, é um dos, vamos dizer assim, né, um dos autores que são mais citados na obra do Freud, né, ao longo de toda a obra. Claro, ele fala em Shakespeare, enfim, mas o Goethe foi muito tratado na obra do Freud, né? Mas daqui a pouquinho eu volto para a questão da psicanálise, né? Então, a questão, e daí se fala, né, o porquê o efeito Werther. Deixa eu ver se eu consigo passar o meu slide aqui. Deixa eu ver. Né, o chamado efeito Werther, enfim, ele foi concebido, na verdade, pelo sociólogo David Phillips em 1974, né, tentando definir uma imitação de comportamento, né, como se o comportamento suicida fosse algo contagioso. E a obra ficou muito conhecida e é conhecida por muitas pessoas em função disso. E muitos não sabem que, na verdade, né, essa pode ser uma interpretação um pouco equivocada, mas atualmente tem se tentado estudar de fato e ver as consequências desse romance, né? Mas o que aconteceu na época, porque houve então, né, uma onda de suicídio entre jovens que inclusive passaram a se vestir como Werther e cometeram suicídio usando o mesmo método, e com muitos deles se encontrou um exemplar do livro do Goethe junto ao corpo, né? Ou seja, o que remetia não só às vestimentas, mas essa questão de que eles realmente teriam lido o livro, né? E na Europa, inclusive, né, houve países em que a venda desse livro foi proibida na época, enfim, né? Mas penso em duas questões, assim, né? Uma, a importância dessa obra no movimento, né, literário do romantismo, e na verdade, para as obras da época, foi um livro muito pequeno, vamos dizer assim, né, com poucas páginas, coisa que não se costumava ver na época, né? Mas foi a partir daí, então, que o romantismo ganhou notoriedade, né, e outros movimentos artísticos, políticos e filosóficos tiveram origem. Agora, eu penso que vai para além, né, da questão do suicídio também, porque traz uma reflexão sobre os sentimentos, sobre o olhar para si. Se nós pensarmos hoje, até na questão, quando a gente diz na busca de ajuda para alguém, né, que uma pessoa em sofrimento deveria buscar uma escuta qualificada, e o quanto muitas vezes não é validado o sentimento da pessoa, né? O Werther, em alguma medida, tentou falar sobre esses seus sentimentos através das cartas, né, para o amigo, em português, que se chamaria Guilherme,
né, falando, então, do que ele sentia, do que ele estava passando, enfim. Né? Então, a gente pode pensar nessa questão, né, mais atual, que, para além da estatística, vamos dizer assim, que é um problema de sentimentos, o efeito Werther, né? De estética de vida, e a estética num sentido de um viver estético, que vai para além do físico, né? Que tem uma conexão com a questão do sentir, das sensações, do poder vivenciar e compartilhar os sentimentos e as emoções. Né? Então, eu vou trazer um pouquinho depois também sobre essa questão do chamado efeito Werther, mas se nós formos analisar o personagem, né, o jovem Werther, ele era um personagem, ele era um rapaz carente. Né? Na obra ele é caracterizado por estar por si só no mundo, né? Sem amparo, sem cuidado, e esse, penso eu, é um fator determinante para o desfecho que acaba lhe ocorrendo. Depois eu vou falar um pouquinho no que diz respeito ao comportamento suicida, na questão, porque sempre se pensa, ou algumas pessoas referem, o fulano cometeu suicídio porque terminou uma relação amorosa, né? Ou porque perdeu o emprego. E eu costumo dizer que numa pessoa que já vinha, quem sabe, carente, em sofrimento, esses fatores podem ter sido a gota d'água para esse transbordamento, né? Para esse desespero, mas num funcionamento que já não vinha bem, que já não vinha saudável, né? Psiquicamente saudável. Tá? Então, vou trazer um pouquinho para o contexto atual, vocês vão ver que eu vou um pouco ir e vir nessa questão, né, tanto fazendo um paralelo com a obra do Goethe e voltando para a atualidade. Né? Acho que outra questão importante, quando escolhi a obra, né, e é o jovem Werther, isso nos remete também ao aumento tanto da depressão quanto do comportamento suicida, e aí eu incluo no comportamento suicida tentativas de suicídio e suicídios consumados entre jovens. Né? A gente tem, vamos dizer assim, nas últimas 2, 3 décadas, o perfil da pessoa que comete suicídio tem mudado muito. Né? O suicídio era muito prevalente em idosos ou em pessoas que já estavam aposentadas, desempregadas, que não tinham uma relação amorosa, enfim. Mas esse perfil vem mudando para os jovens. Eu acho que isso é algo que a gente tem que poder olhar e poder tentar compreender. Né? Então, qual é o contexto atual do meu ponto de vista? E, por óbvio, depois eu quero poder discutir essas questões com vocês. O que nós temos, o que nos cobram é fazer, é ter. Né? Então, nós vivemos muito numa cultura do fazer para existir, né? Do ter para existir. Então, eu preciso ter tais coisas, porque assim eu serei visto, eu serei valorizado. Né? E o que tem acontecido no momento atual e também, assim, antes da pandemia, né? Mudou um pouco a nossa mobilidade, se nós formos pensar, né? Porque tivemos que viver e ainda vivemos todo esse distanciamento social, isolamento social. Mas a gente vem numa cultura de um ritmo muito frenético, né? Dessa questão multitasks, multitarefas, fazendo muitas coisas, e eu entendo muito a questão do fazer, quando eu digo em detrimento do ser, porque enquanto eu me ocupo, e muitas vezes compulsivamente, em fazer coisas, eu não tenho tempo para parar e para refletir. Se nós formos pensar, uma reflexão que eu faço, e como é comum problemas com pessoas com problemas de sono, né? Insônia, ou seja, deita e não consegue desligar.
E o quanto esse não desligar, então eu estou preocupada com o trabalho, eu estou preocupada com a pandemia, eu estou preocupada com os números, e eu não me permito dormir e entrar em contato comigo mesma, né? Pensando inclusive no sonho como uma manifestação do inconsciente. Então a insônia também pode estar relacionada a esse não olhar para si. Eu não relaxo, eu não desligo do externo e, portanto, não consigo me ligar no interno, tá? Dentro disso também, né, a obsessão pelo tempo e pelo pensar no depois, pensar no futuro e não aproveitar, não poder curtir, desfrutar do presente, né? Eu estou sempre olhando adiante, o que causa também, e que também temos visto agora na pandemia, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil já era considerado antes da pandemia como um dos países mais ansiosos, né? Principalmente aqui na América do Sul. E tem estudos que vêm mostrando que esses números, e aí de sintomas clínicos de ansiedade, ou seja, importantes, ou crises de ansiedade, quadruplicaram depois da pandemia. E a ansiedade tem muito a ver com essa questão, né, do depois, eu me ocupo antes. É literalmente, né, etiologicamente, se a gente for pensar, o prefixo pré-ocupar-se, isso é ansiedade, né? Eu me ocupo antes do que vem depois. Se eu estou sempre ocupada do que virá, eu não me ocupo do que eu vivo agora. O que também está relacionado a essa questão do ser. Então, a felicidade fica sempre para depois, né? Além da questão do ideal. Então, quantas coisas não vêm sendo prorrogadas hoje em dia, né? Então, eu preciso estudar, eu preciso arranjar um trabalho, eu preciso ganhar, eu preciso ter, para depois eu pensar em outras questões. Ou seja, a felicidade fica sempre para depois, né? Então, é o dever em detrimento do prazer. E toda essa questão do olhar, né, da busca do reconhecimento, e aí vem toda essa questão que eu acho que eu não tenho como deixar de falar das redes sociais, né? Então, as pessoas têm buscado se legitimar, como se assim, afirmar a sua identidade através do olhar do outro. Mas um outro que ela nem sabe quem é. Porque nessa questão dos likes, das curtidas, enfim, dos compartilhamentos, eu não sei quem faz isso. Né? Claro, algumas pessoas ficam mais obsessivamente ali, cuidando, coringando isso, mas esse reconhecimento não é de quem me é, vamos dizer assim, me é caro, né? Ou seja, eu busco um olhar de qualquer lugar. E se não for olhado ou não me sentir olhado, eu vou lá e retiro a minha publicação, por exemplo, né? Porque não recebi o número de olhares que eu considero importante para que eu exista. Né? Então, são também questões para a gente pensar. E, nesse ritmo frenético, como eu falei, então eu não paro para olhar para mim. O que eu tenho visto muito, assim, né? Tenho trazido, sempre que eu tenho falado sobre depressão ou sobre os efeitos da pandemia na nossa saúde mental, que muitas pessoas, e até tentando entender esses sentimentos de depressão, que nem sempre são um transtorno depressivo, né? Mas toda essa questão que tem acometido, assim como a ansiedade, é que as pessoas, não podendo ir para a rua, elas não sabem o que fazer com o tempo. E chegou um momento que talvez não consigam mais se ocupar o tempo inteiro estando dentro de casa. E isso proporcionou, em alguma medida, esse olhar para si. Né? Eu brinco assim, faço uma metáfora com uma caixa de Pandora. Porque aqueles monstros que estavam lá abafadinhos, trancafiados, porque estávamos sempre fazendo, agora, né, saíram desta caixa, desta prisão, enfim. E as pessoas não sabem o que fazer com isso. Até porque, em grande parte, não estão acostumadas ao compartilhar.
né? O olhar para si, o olhar para o outro, colocar-se no lugar do outro e poder viver essa experiência. Então, eu, parafraseando aqui o Dr. Neuri Botega, que trabalha muito com as questões de depressão e comportamento suicida, né? Uma lógica do faço, logo existo. E esse fazer, além do multitarefas, tem a ver com esse fazer na internet, no aparecer através desse olhar das redes sociais. Mas e o ser? Onde é que fica? O que acontece aqui que as pessoas não entram em contato verdadeiramente com esse ser? E eu fico pensando o quanto as pessoas não pensam no que gostariam de ser e estão ocupadas no que esperam de si. Ou seja, o que eu gostaria de ser e o que a sociedade espera de mim. Eu tenho falado muito e refletido, assim, cutucado, inclusive os meus alunos, na questão dos protocolos, O que eu chamo dos protocolos são aqueles fazeres que já estão tão internalizados que talvez eu não pare para questionar, para pensar, Como ontem eu estava participando de uma live do Instituto Proteger com um psicanalista, o Alexandre Patrício, da USP, e discutindo essa questão dos protocolos, eu contei uma situação com uma paciente minha, que é uma menina que sempre foi muito bem na escola, que passou super bem no vestibular, tem boas notas na faculdade, já está em estágio, enfim, o protocolo está todo dentro dos conformes do que era esperado pela família, pela sociedade, enfim, e ela relata uma angústia, um vazio, que ela, ao mesmo tempo que ela não entende, ela se culpa, porque ela diz, por quê? Tudo que eu queria, eu estou fazendo. E aí me vem essa reflexão, será que é o que ela queria? Ou será que era aquilo que foi proposto, Aquelas, a gente diz assim, aquilo que vem do narcisismo dos pais, muitas vezes por conta daquilo que os pais não alcançaram e projetam nos seus filhos, e esses filhos assumem esse lugar sem se dar conta, E aí penso que não tem como não falar no Winnicott na questão do falso self. Mas num falso self, como ele diz, cindido patológico. E aí vem novamente essa lógica do fazer, sem parar para refletir no que eu realmente quero. Então, eu acredito que muitos jovens nunca fizeram essa reflexão. É como se seguisse no piloto automático. Então, entrou nessa aeronave e segue nesse voo de piloto automático. Mas e aí, por que o vazio? Por que a angústia? E a culpa que vem com isso? Então, outra questão que eu penso muito importante diz respeito a isso, na tentativa, e que a gente sabe que o espaço da análise, da terapia, é propício, é profícuo para isso, que é esse entrar em contato com o ser, com o desejo, para quem sabe poder bancar esse desejo. E para além do que são as expectativas dos outros, para poder bancar os seus desejos, os seus quereres, vamos dizer assim. Então, o próprio Winnicott já diz, primeiro tu precisa ser, para depois fazer. O ser como o elemento feminino das primeiras vivências, porque alguém olhou para mim, e esse olhar, o Winnicott traz o conceito do Lacan, mas de um olhar, ele vai além, de um olhar compartilhado, um olhar que permite, toda a questão do gesto, de respeitar o gesto do bebê e de não impor o seu gesto.
Então, quando a gente fala nessas expectativas, no que a sociedade espera, é um gesto intrusivo que inibe o gesto espontâneo. E aí eu já não estou falando do bebê, eu já estou falando do jovem, do adolescente, ou mesmo de um adulto. Né? Então, esse olhar da mãe como uma função de espelho, de reconhecer nessa mãe um só, para que depois esse bebê possa separar-se dessa mãe, né? Ou seja, ter essa noção do eu e do não eu, para poder aí ter experiências compartilhadas. Né? E quando a gente pensa no sofrimento do jovem Werther, e que ele teria tirado a própria vida, então, né? Ele tirou a própria vida por ver a impossibilidade de concretizar esse amor, me faz pensar no clichê da metade da laranja, né? Me faz pensar que ele era uma metade e ele precisava dessa outra metade para sentir-se sendo, para sentir-se completo. Enquanto que se ele fosse um inteiro, ele seria mais resiliente frente a uma rejeição ou uma impossibilidade. Né? Poderia vivenciar essa frustração e recompor-se. Porque o outro não viria na necessidade, e sim para compartilhar, né? Para acrescentar, sem que ele perdesse a sua individualidade. Eu gosto muito dessa citação dos Claps, que é um psicanalista também, quando ele diz que paira no ar uma insustentável obrigação de sermos felizes o tempo inteiro. Ela nos intoxica como um gás que faz sofrer lentamente e tem como corolário da falta de ar a depressão. Né? E aí a gente volta para a questão, né, do texto do Freud, Luto e Melancolia, né, quando ele faz essas primeiras associações, formulações sobre o tema, lá em 1910, né, associando a melancolia à noção de falta. Né, como se houvesse um buraco na esfera psíquica do melancólico que produziria uma sensação de esvaziamento, gerando o afeto de luto. Então, a depressão representa o fracasso do sujeito diante das outras pessoas, né? Como uma necessidade de fugir, de se esconder da realidade e se desligar das expectativas e do desejo, por não suportar mais viver em meio a tudo isso. Viver em depressão significa viver submerso em um vazio interior, diante de uma falta impreenchível. É esse vazio que muitas vezes a pessoa tenta preencher com um outro. Mas esse vazio teria que ser preenchido nas suas vivências, né? Talvez podendo ressignificar essas vivências. Então, uma falta que impede o sujeito de enfrentar os desafios que a realidade impõe, sentindo-se abatido e impotente. E a questão do desejo, que eu penso fundamental, né? A ausência de desejo talvez seja o que impede o sujeito com depressão de reparar a sua falta. Assim, o desejo pode ser considerado como sendo a riqueza do ser humano, né? A expectativa, a esperança, aquilo que emerge através de uma falta. Portanto, sem falta não há desejo, sem desejo não há sujeito. A pessoa deprimida é alguém que sente a falta, mas sem dar-se conta, abre mão do seu próprio desejo, perdendo a capacidade de desejar, o que torna tudo sem sentido. E isso nos leva, então, para o texto de 1920 do Freud, né? Quando ele escreve Além do Princípio do Prazer, e traz o conceito, a concepção de pulsão de morte, de Thanatos. Né? Então, a pulsão de morte busca um retorno ao inorgânico. Né? E isso seria o quê? Há um alívio dessa tensão. Essa tensão que não pode ser vivida, que a pessoa não consegue superar. Né? Então, eu não consigo lidar com a tensão, com as frustrações,
E isso, muitas vezes, é um processo silencioso, muito embora, na maioria das vezes, existam sinais. O que me remete, de novo, lá para a função de espelho da mãe com o bebê, em que ela pode genuinamente olhar para esse bebê e refletir esse afeto, esse sentimento. Então, o quanto a falta do olhar muitas vezes nos impede de perceber alguém muito próximo que está em sofrimento. E, importante dizer, eu não estou elencando culpados, né? Porque às vezes esse olhar não é possível como uma defesa, como uma negação. Porque talvez essas pessoas próximas, esses familiares, não tenham condições de poder enfrentar. Então, não vem. Negam a realidade. Tá? E com isso, né, acaba que a depressão é negligenciada, né? As pessoas têm muita dificuldade de compreender, de aceitar e de genuinamente se colocar no lugar do outro. Quantas vezes a gente vê uma pessoa em sofrimento, mas uma pessoa, como eu falava, por exemplo, dessa minha paciente, né, que talvez aos olhos da sociedade, seguindo o protocolo, ela está muito bem, ela tem tudo para estar bem. E se uma pessoa que tem tudo para estar bem nessa cultura da felicidade, como é que ela vai dizer que ela sofre, que ela tem um vazio? E daqui a pouco o outro pensa, mas se eu tivesse a vida dela, estava com a vida ganha, né? Como que ela é tão ingrata? E às vezes entram até questões de crenças, né? Então, quanto se invalida o sentimento de alguém que está em sofrimento? E aí a gente para pensar por que também muitas pessoas não dão vazão, não buscam falar sobre isso. Né? O que me faz pensar também, e que eu acho, por óbvio, não é terapia, mas é terapêutico, o trabalho exercido pelo CVV. Né? Um local de escuta, de acolhimento, e tem algo que me inquieta, que a gente pode discutir depois, porque as pessoas que ligam para o CVV o fazem de maneira anônima. O que também, por um lado, ok, busca um acolhimento, e de fato a gente sabe que o trabalho do CVV é um trabalho de prevenção fantástico através da escuta, e que é uma escuta treinada, mas muitas vezes não especializada, porque não são psicólogos, não são pessoas da área psi. E o quanto esse escutar, sem crítica, sem julgamento, esse acolhimento é preventivo. Agora também, embora podendo falar sobre a sua dor, a pessoa que sofre, ao ligar, fazer uma ligação para o CVV, ela se mantém anônima no seu sofrimento, que também fala de uma dificuldade, quando eu dizia, né, de bancar o que se sente. Então, de repente, numa depressão, nesse vazio, a pessoa ela percebe o seu sofrimento, mas que difícil poder dizer, talvez, no cara a cara, ou hoje em muitas psicoterapias que estão acontecendo de maneira virtual, eu sofro. Mostrar a cara, como a gente diz, né? Dar um autor para esse sofrimento, um autor no sentido de quem o vive. Então, algo para a gente, quem sabe, discutir daqui a pouquinho. E ontem, então, né, nessa live que comentei agora com vocês, o nosso convidado falou, e eu achei muito interessante, né, e por isso coloco aqui a citação dele. Estamos aprisionados num tédio, numa apatia, em uma busca insana por reconhecimento e validação da identidade pelo viés do olhar do outro. Um outro que não existe, que é virtual. E agora eu gostaria de introduzir, para a gente poder depois também voltar para a análise do Werther, do efeito Werther, enfim, né, sobre o comportamento suicida.
né? Quem já me ouviu falar sobre o tema sabe que eu sempre inicio falando no Schneidman, que é um importante suicidologista americano, e ele define o suicídio como um fenômeno multidimensional, e ele, né, então vai falar nas questões do contínuo que um comportamento suicida se dá, até para pensarmos em prevenção, então na questão que começa com uma ideia de morte, com uma ideação suicida, muitas vezes passando para as ameaças, tentativas até o suicídio consumado. O planejamento de um suicídio tende a levar em torno de 6 meses. Então, quando a gente fala no olhar, nos sinais, enfim, o tempo que se tem para que se possa olhar, que se possa perceber algo. Né? Então, esse fenômeno se dá no indivíduo carente, que define uma questão para a qual o suicídio é percebido como a melhor solução. Né? Um ato humano de cessação auto-infligida e intencional. Quanto um pouquinho, gente, aos números, né? Atualmente ocorrem, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1,5 milhão de suicídios por ano no mundo, o que significa um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3 segundos. E essa era uma projeção da Organização Mundial da Saúde para o ano passado, 2020, e esses números foram alcançados uma década antes, em 2010. No Brasil, nós temos uma morte a cada 45 minutos, o que significa em torno de 32 casos por dia. E entre 2000 e 2015, houve um aumento de 65% nos casos entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e de 45% em adolescentes de 15 a 19 anos. Quanto aos fatores de risco, né? Então, eu comentava, ser rejeitado pela amada, que casa com outro, a gente chama de um fator precipitador. Mas em pessoas que já vivenciavam fatores de risco, ou fatores predisponentes para o comportamento suicida. Se sabe que em torno de quase 98% das pessoas que cometem o suicídio têm algum transtorno mental, e a depressão é um dos principais. Temos também como fatores de risco tentativas anteriores, um histórico familiar tanto de depressão quanto de suicídio, situações de vulnerabilidade, aí pode ser a vivência de violência, negligência, né, essa falta do olhar, essa falta, né, desse cuidado no início da vida e nos primeiros anos. Perdas recentes também pode ser fator de risco. O abuso de álcool e drogas, que é bem importante, a gente tem visto bastante agora nesse momento de pandemia, né, as pessoas buscando como uma fuga, como um anestésico, o álcool ou as outras substâncias psicoativas, e temos também a questão, né, do bullying, o cyberbullying. E aí, como precipitadores, ou seja, que seriam esses fatores que podem ser a gota d'água numa pessoa que já vem em sofrimento, aí sim, temos as desilusões amorosas, né, os términos de relacionamento, vergonha, e essa vergonha muitas vezes por ter parentes que tenham cometido suicídio, por exemplo, né? Conflitos nos relacionamentos, problemas financeiros, né? O próprio desemprego, e que também é algo bastante atual, o abuso de substância e também o acesso aos meios letais. Né? Ou seja, uma das questões de prevenção é justamente restringir o acesso a esses meios. E acredito que o importante, né, é levarmos em consideração o sentimento de ambivalência da pessoa que pensa em suicídio, que muitas vezes não quer morrer, ela quer acabar com uma dor psicológica insuportável. E esse construto
né, em inglês, Psyche, é também do Schneidman. Ele fala nessa dor psicológica insuportável, então, que num ato de desespero, a pessoa não vê outra alternativa para acabar com essa dor, para acabar com esse sofrimento. Então, o sentimento de ambivalência é um elemento característico nas pessoas que pensam e tentam o suicídio. Quase sempre querem ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. O predomínio do desejo de vida, da pulsão de vida, de Eros, sobre o desejo de morte, Thanatos, é o fator que possibilita que a prevenção do suicídio seja possível. Vou contar, antes de terminar, rapidamente, para aqueles que talvez não conheçam a história, então, por trás do Setembro Amarelo, né, mas faz alusão a um jovem americano que se chamava Mike, que em 1994 tirou a própria vida dirigindo o seu Mustang amarelo. Diz que ele era um jovem, e aí penso assim como Werther, muito sensível, né, com uma questão artística e com um dom, no caso dele, para mecânica, tanto que ele reformou todo esse Mustang e pintou de amarelo, e era o xodó dele, né? Ele vinha apresentando sintomas de depressão e pensando no suicídio, só que nem os pais, nem os amigos mais próximos perceberam isso, né? E por conta de não terem percebido, da culpa que vem, né, quando alguém próximo comete o suicídio, os pais, no velório dele, fizeram uma cesta com cartõezinhos, com uma fita amarela, né, fazendo, então, referência ao Mustang amarelo que ele tanto gostava, e nesses cartões dizia mais ou menos assim: se você pensa em suicídio, entregue esse cartão a alguém, peça ajuda. E o que se sabe é que depois do ocorrido, então, em 94, com o Mike e da distribuição desses cartões, em vários estados dos Estados Unidos, as pessoas utilizavam cartões amarelos para pedir ajuda, para buscar ajuda. Aí vem a questão do amarelo, do Setembro Amarelo. O setembro foi um mês escolhido pela Organização Mundial da Saúde em 93, quando instituiu o dia 10 de setembro, como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Depois é que setembro veio a tornar-se amarelo, então, pela história do Mike. Certo? Então, como estímulo, né, era isso que eu queria trazer, porque, né, eu tenho alguns alunos aqui, queridos, que me acompanham, já devem estar por aqui de me ouvir falar no tema, né, mas sabem que eu gosto de conversar, de compartilhar e não de ficar nesse monólogo aqui, somente eu falando. Então, é só para nos servir de estímulo, para que a gente possa, então, conversar. Obrigada. Perfeito, professora. Perfeito, Samantha. Antes da gente começar o debate, eu vou disponibilizar aqui no chat o formulário. Chegou mais uma pessoa. Chegou direto para o debate. Vou disponibilizar o formulário de presença para caso alguém aqui queira para os ligantes, né, para registrar a presença, e também para as pessoas de fora que querem o certificado de participação mais à frente, preencha ali o formulário. Se alguém tiver com dificuldade de preencher, avisa que a gente dá um jeito aí, ver o que está acontecendo de errado. Bom, eu fiz algumas anotações aqui ao longo da fala da professora, porém, eu pretendo abrir primeiro para vocês. Então, fica aí o convite, caso alguém já queira abrir o nosso debate. Ou levanta a mão, ou abre já direto o microfone. Nós tivemos ali a Débora Bregalda, nossa nossa vice-diretora, na verdade, de comunicação. Ela comentou ali que ontem ela reviu o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um filme muito bom com o Jim Carrey, e ficou refletindo sobre a fuga da frustração, né?
que foi aí abordado pela professora. Uhum. Enquanto o pessoal vai tomando aí um pouquinho de fôlego para começar a discussão, eu vou então falando aqui alguns apontamentos. A primeira coisa que eu anotei foi sobre como a cultura, como o meio em que o sujeito está inserido interfere no que ele vai considerar como limite do que ele fará, assim. Beleza, eu estou frustrado e eu vou chegar num limite de estresse tão grande, mas até onde eu irei? O meio onde ele está, creio que vai interferir bastante, né? Um dado também que a professora trouxe sobre o número de suicídios, que vem aumentando, sobretudo em jovens. Uma coisa interessante é que isso é uma tendência em todas as sociedades mais avançadas economicamente, né? Em sociedades mais desenvolvidas, digamos, né? Caso de Europa, Estados Unidos, Canadá, a tendência é que em todos esses países o número de suicídios aumente em pessoas jovens, né? E em sociedades mais em desenvolvimento, a gente tem uma concentração maior em adultos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, na verdade, até uns anos atrás, não sei se ainda é hoje, o extrato social que mais cometia suicídio eram homens gaúchos a partir dos 40 anos de idade, ou 45, né? E é uma tendência que vem mudando, né? E aí uma curiosidade também que eu vi numa palestra na Ann Higgs, uns anos atrás, foi que a fase mais feliz da vida do homem é quando ele está casado. E quando e aumenta o suicídio quando ele está divorciado. Porém, o da mulher, por mais engraçado que seja, a fase mais feliz da vida da mulher é quando ela é viúva. Então, fica aí a reflexão. Caso alguém queira começar aí a nossa discussão. Eu gostaria de ouvi-los. Boa noite para todos. Boa noite, professora. Essa pesquisa, os dados são de que geração essas mulheres? Sabe, tem esse elemento, não? Eu participei dessa palestra em 2018, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas é em pessoas, é um extrato social a partir de 40 anos de idade, assim. Porque a pergunta é porque faz refletir, assim, a condição da mulher, né? Quem são essas mulheres que responderam à pesquisa? Porque a gente sabe que de uma geração como a da minha mãe, por exemplo, eu tenho quase 60 anos, minha mãe está com 78. Então, assim, é uma geração de mulheres que não tinham expressão, assim, viviam para o lar e subjugadas ao poder do homem, né? O homem é que mandava, o homem é que ditava as regras do lar, as regras da casa, e se trabalhavam, também trabalhavam apenas para contribuir com as despesas do lar, e não tinha uma questão de realização. E a morte desse homem, de uma certa forma, mesmo que sofrida, é o que dá alça a voo, né? A possibilidade de alçar a voo, fazer as coisas que realmente gosta e não as coisas que está fazendo por obrigação. Então, me parece, assim, sem conhecer maiores detalhes da pesquisa, né? Mas eu acho que talvez essa pesquisa, se for feita num extrato social mais jovem, talvez não reflita mais essa condição. Eu espero, pelo menos, né? Que as mulheres estejam numa posição melhor. Se tu pegares apenas jovens até 30 anos de idade e fizer essa pesquisa, vai dar um resultado diferente. O que também talvez inviabilize um pouco a pesquisa, porque não é normal que as mulheres com até 30 anos fiquem viúvas, né?
E muitas vezes nem casaram É um ainda. tempo para ser feita para a gente ter esse dado, né? Uhum. Isso, Agora- mas quando tu pegar, talvez, daqui a 30 anos, as mulheres de 60 anos, que hoje estão com 30, talvez também dê um resultado diferente, porque hoje a mulher tende a se divorciar de uma maneira muito mais tranquila socialmente, aceito socialmente, muito mais fácil do que as mulheres que hoje têm 60 anos, por exemplo. Uhum, uhum. Mas é interessante porque, claro, a gente traz uma questão cultural aí, né? E vou trazer mais um dado, então, que eu acho que corrobora essa nossa discussão, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados com os maiores índices de suicídio no país, e Porto Alegre é a capital brasileira com os maiores índices de suicídio. Tá? Então, não dá para nós deixarmos de lado a nossa cultura. O que acontece, né? E aí me remete àquela minha paciente que eu falava sobre os protocolos. Então, eu concordo muito contigo, né, Berenice, no sentido de que o protocolo para a mulher era esse, né? Era casar, era ter filhos, muitas não... Era muito aceitável e até esperado que se trabalhassem, deixassem de trabalhar para cuidar dos filhos, né? E os homens proviam, mas aí a gente fica pensando quanto afetivamente não eram dependentes dessas mulheres. Então, enquanto eles ficavam com uma falta, sem essa mãe mulher em casa, quando elas ficavam viúvas, elas se libertavam desse protocolo, porque é quase assim, agora eu já cumpri, já casei, já tive filho, já criei, né? Já fui mãe do marido também, né? Aquela piada que volta e meia a gente vê, né? Ah, quantos filhos tu tem? 2 crianças, né? E mais o marido. O terceiro, né? Assim, como claro que uma piada, né? Assim, um xiste popular. Mas, de toda forma, tem essa questão. E tem muito do nosso funcionamento que eleva os índices de suicídio, né? E se a gente vai pensar, por que essa mudança de perfil, penso eu, que justamente pelas exigências em cima dos jovens. Eu enfrento isso ouvindo várias vezes alunos na universidade, que como eu dou aula em 2 cursos, eu dou na psicologia, eu dou aula no direito, né? E às vezes o pessoal até no direito vem e se encanta com a disciplina, porque é a psicologia aplicada ao direito, mas vem, prof, meu pai me mata se eu troco de curso. E quantas pessoas não seguem até o final sabendo que não é aquilo, mas aí vamos voltar para o bancar o desejo? Né? Então, agora pensa que esse adolescente muitas vezes fez essa escolha com 16 anos. A tua identidade ainda não está totalmente, né, constituída, instituída, e tu tem que fazer uma escolha que ainda paira essa ideia de que é para a vida toda. E aí me leva a coisa de tu dar uma responsabilidade sem muitas vezes ter dado antes, além do afeto, que é fundamental, a própria confiança e autonomia para que esse adolescente possa vir a fazer essa escolha. Ou que ele tenha liberdade e tenha, vamos pegar o Bion, a continência de poder mudar de ideia, de poder experimentar, ainda mais numa fase que é de experimentação, que é a adolescência. Eu sempre digo, me chama muito a atenção quando uma mãe, às vezes, bom, eu trabalho também com avaliação psicológica, né, e vem e diz assim, não, ele sempre foi ótimo, nunca me deu problema. E já um adolescente lá, 16, 17, eu penso, nunca deu problema? Tem alguma coisa errada. Tem que dar até para um conflito de gerações, né, porque a gente precisa brigar para separar. E o adolescente precisa fazer isso para saber qual é a dele, né? Assim, o que ele ganhou dos pais, beleza, tá ali. Mas agora eu tenho que ver o que disso me serve. E isso muitas vezes vem com confronto, enfim, e sei que como pai não é fácil.
sempre digo, eu tô me aproximando deste momento aqui com meus filhos, sei que não vai ser fácil, né? Mas o quanto a gente precisa respeitar essa individualidade, né? Respeitar esse ser, para que não fique nas minhas expectativas frustradas ou, né, no meu narcisismo do que eu projetei que eles deveriam ser. Com certeza. Algo que eu anotei aqui, fui conjecturando, fui fazendo livres associações assim ao longo da sua fala, professora, foi quanto ao início do desejo, né? Que essa busca pelo desejo. O início do desejo em Lacan está ali quando quando surge o moi, né? Que a criança ela nota. Travou um pouquinho. Meu Deus. Tá, estão me ouvindo? Voltou? Uhum. Me ligaram bem na hora, comecei a falar aqui e me ligaram. Eu estou pelo celular aqui. Bom, surge quando tem o desejo surge com o moi, né? Que a criança nota que ela não é a mesma coisa que a mãe e que o seu ambiente externo, e também concomitantemente quando surge o ideal de eu, que é quando ela se inspira no pai, por exemplo, na figura paterna, para competir pela mãe, porque ela nota que tem outro ser ali que está competindo pela atenção daquele ser que supre as necessidades dele, né? E esse desejo ele nunca vai ser revelado para essa pessoa, né? O desejo vai estar lá, vai surgir, só que a pessoa nunca vai saber o que é. E aí então ela vai começar essa luta por subterfúgios para tentar chegar naquele desejo, só que ele nunca vai saber qual é. E caso um dia ele chegue muito perto, o desejo ele muda de figura para que ele nunca descubra. Não sei se estou certo, aí a Samantha vai me corrigindo. E fazendo um paralelo, a gente tem então hoje na sociedade um desejo que se mostra, se vende, né? Que não é exatamente o desejo, na verdade, essas metas, esses objetivos, eles são empecilhos ao desejo, eles são barreiras do superego para dificultar. Seria mais ou menos eu quero o dinheiro, mas não necessariamente eu quero trabalhar, mas aí eu começo a trabalhar para ganhar o dinheiro, mas o trabalhar é o empecilho para ganhar o dinheiro, né? E não o desejo em si, né? Só um exemplo. Mas assim, tu tem, então, uma sociedade muito baseada no estético, no narcisismo, naquilo que é narciso. Né? Esses dias eu vi uma reportagem e estava dizendo assim, pessoas que são autossexuais. Aí eu fui ver o que é esse autossexual. Fui dar uma pesquisada, assim. Olha, é o que Freud chamava de narcisismo. Autoerótico. A pessoa só consegue sentir atração por si própria. Isso eu acho que é um resumo muito interessante da nossa sociedade. Mas assim, ok, tu tens então uma sociedade extremamente narcisista que vende uma ideia estética muito forte e que necessita cada vez mais, as pessoas se sentem cada vez mais numa necessidade de aplauso e de o olhar do outro. O outro tem que ver. Se eu vou num restaurante bom, de que adianta se eu não tirar uma foto e colocar no Instagram? Tipo, para que eu tô gastando dinheiro num restaurante que custou R$300 a comida se eu não vou tirar a foto? Né? Ou para que eu vou viajar de primeira classe se eu não vou fazer uma live? Né? Se é para ficar quieto, eu vou de econômica. É mais ou menos isso. A ideia de muitas pessoas, inclusive. Essa sociedade
narcísica, essa sociedade com um anseio estético tão grande, me levou aqui, ao longo dos meus escritos aqui, para Kierkegaard, que ele dá ali as fases, aí saindo um pouco da psicanálise, mas que tem a ver. Ele coloca ali as fases da existência e as fases da angústia. O ser humano é um ser angustiado, é um ser que sempre está buscando alguma coisa. Mas ele nunca chega no suprir a angústia dele. E as fases que Kierkegaard coloca são ali: a primeira fase é a estética, a segunda fase é a ética, e depois tem a fase religiosa 1, religiosa 2, que ele coloca como a religiosa 2 a mais próxima de chegar ao suprir a angústia. Mas mesmo assim não vai suprir. Mas pelo menos ele vai estar mais de bem consigo próprio. Mas a primeira, a mais baixa, a mais imatura é a estética. E eu vejo que a sociedade está cada vez mais forçando para que a gente fique lá na primeira. A senhora acha que a sociedade está ficando mais frágil e assim fazendo com que as pessoas estejam mais com a saúde mental mais frágil, ou nada a ver? Tudo a ver, do meu ponto de vista, perfeito. Né? Eu só penso assim, qual a definição para esse autor do estético? Pelo que eu entendo, assim, né, não sou um leitor tão grande assim de Kierkegaard, mas pelo que eu entendo é um estágio aonde tu vai buscar em coisas materiais suprir aquela angústia. Então, tu vai suprir a tua angústia comprando uma casa, e depois reformando ela, e depois comprando um carro, e melhorando aquele carro, e comprando um carro melhor. E tu vai ver que no final tu ainda tá com angústia. Então, tu forma aquela família de margarina, assim, e a angústia tá lá ainda. Até que um dia tu desencana, né? E aí tu vai para a fase ética, que seria colocar rigores, se apegar a lógicas muito grandes na tua vida. Quer dizer assim, não, eu não sou mais apegado a coisas materiais, agora eu vou colocar conceitos éticos na minha vida, e eu vou seguir eles. Até que um dia tu percebe que a angústia ainda está lá, mesmo tu seguindo à risca a ética que tu colocou para si próprio. E assim vai. É que me parece muito uma lógica um pouco racional, não te parece? Né? E pouco, até porque assim, quando se fala em angústia, e como quem não me conhece vai perceber, né? Eu sou uma amante do Winnicott, adoro, né? Assim, leio muito sobre ele, e o que ele vai trazer, né? Até pensando nessa questão da angústia, que a angústia inimaginável é dos maiores, ele não chama necessariamente de trauma, mas enfim, né? Das maiores intrusões que um bebê pode receber sentindo esta angústia impensável, inimaginável. E aí eu fico pensando o que é a angústia? A angústia da ordem do inominável. Quando a gente fala em angústia, a gente nem quem sente sabe dizer exatamente do que se trata. Tanto que a definição normalmente é muito mais de uma sensação que é desagradável. Tá? Então, por que eu perguntei da estética? Porque uma vivência estética é da ordem do sentir, do viver, do apreciar, que eu acho que não é a definição que ele está se valendo aí. Porque me parece muito mais, aí voltando para o Winnicott, no fazer e ter, na falsa ideia de que se eu tiver uma casa bonita, se eu viajar de primeira classe, e se eu mostrar, eu existo.
né? Quando tu traz o Lacan, onde é que o desejo surge para o Winnicott? Também no que seria o Édipo, né? Porque se a gente tem uma triangulação, a gente tem o Édipo. Então, quando é que surge o desejo para o bebê winnicottiano? É no momento, porque assim, se a gente tem uma mãe que a partir da sua preocupação materna primária pode alimentar a onipotência do bebê, no sentido de que ambos são um, né? Nessa dependência absoluta que o bebê nasce. E aos poucos, ela vai, em doses homeopáticas, introduzindo a realidade, ou seja, frustrando em pequenas doses. Então, levando esse bebê do princípio do prazer para o princípio da realidade, o bebê começa, é como se ele se desse conta, opa, começa o que a Mahler diria da separação e individuação. No momento que esse bebê começa a se dar conta que existe um eu e um outro, um não eu. E se existe esse outro, no caso, no início, a mãe, né, quem exerce a função materna, se ela não está aqui, ela está com um outro. Um terceiro. Então, o Édipo para o Winnicott se dá antes de 1 ano de idade. E é aí que se cria o espaço potencial, que é chamado espaço transicional. Então, quando tem os objetos transicionais, né, que o bebê elege, a criança elege, para suprir essa falta da mãe, e a mãe suficientemente boa vai frustrar esse bebê, ou seja, vai dar essas pitadas de realidade na medida em que ele pode suportar. Porque é outra ideia, é uma ideia equivocada que muitas pessoas têm, que a mãe suficientemente boa é a mãe perfeita. A mãe perfeita não é suficientemente boa, porque o excesso também é intrusivo. Seja pela negligência, pela falta, né? Seja pelo excesso no sentido de impor-se ou impor o seu desejo, que era disso que eu dizia muitas vezes dos protocolos, né? E aí está a origem do que o Winnicott chama de falso self, sentido patológico, porque eu vivo no papel que me foi dado ao nascer, vamos dizer assim. Eu nunca pude efetivamente ser. Então, aí eu acho que entra essa noção que tu trazes de estético. Agora, se eu vou para uma ética, para mim é um mecanismo de defesa, do ponto de vista que tu traz, né? Não que eu conheça essa teoria, não conheço, estou aqui fazendo uma associação livre, quase, arriscando, né? Porque então eu busco, e é interessante, porque eu busco um pouco até no espiritual, que não seria material, uma racionalização. E vou para um terceiro ponto, pelo que tu diz, espiritual. Mas se tudo isso não foi construído antes, voltamos para o falso self. Porque, né, talvez eu me critique, porque, que sujeito mesquinho eu sou, né, que tô preocupada com essa estética da casa, da primeira classe, do não sei o quê, para mostrar o que é bom. E então, vem aí um superego e diz... E aí, bom, então agora eu me volto para uma coisa mais racional, ética, tentando evoluir para um espiritual. O que me faz pensar em pessoas que escondem, claro que não conscientemente, mas vazios, faltas, e em algumas ideologias chiitas. Eu vou para um extremo. E como eu brinco, né, joga para o cosmos. Muitas vezes na crença que vai me dar o suporte para esse sofrimento que talvez eu não consiga nomear. Não sei se faz sentido para vocês. Não, com certeza. Né? Até porque o meu freio moral vai ser muito definido pelo meu meio
E muitas vezes o que faz eu me controlar, o que faz eu ficar com o pé mais no chão, ou achar que estou com o pé no chão, muitas vezes é se apegar a uma ideologia. Bom. Só para complementar, Anthony, porque eu fico pensando, né, o quanto as pessoas não precisam da lei externa, porque a lei interna é falha. Né? Ou seja, não, um superego, vamos lá, que não é atuante. Então, eu preciso dessa contenção social para segurar os meus impulsos. Não, com certeza. Eu estava vendo esses dias uma palestra sobre isso que falava por que as pessoas obedecem à lei e por que elas infringem a lei, né? E tem muito a ver com o meio onde elas estão, que vai fazer pequenos desvios serem tolerados ou não serem tolerados, né? E aí o superego vai sendo moldado pelo meio onde tu tá. E aí muitas vezes a pessoa acaba vendo a única forma de... Aí já sou eu conjecturando. Muitas vezes a pessoa acaba vendo onde se apegar para ter um superego, já que ela não acha isso no meio dela, seria numa ideologia mais extremista. Assim. E assim, uma coisa também que eu vejo é que... Pessoal, eu vou falando aqui porque eu anotei bastante coisa. Então, se vocês não levantarem a mão, eu vou falando. O que acontece também é que eu entrevisto pacientes da psiquiatria. Eu não falei aqui, eu sou estudante de medicina. O que acontece, e eu sou assistente de pesquisa da psiquiatria. E aí, então, eu acabo entrevistando pacientes internados na psiquiatria infantil. E, de longe, o que mais leva os jovens a uma internação na psiquiatria infantil é tentativa de suicídio. Né? São casos, creio que 100%, pelo menos da coorte que eu tenho acesso, 100% tem depressão. E aí, então, tu tem a tentativa de suicídio como aquele sinal de alerta que leva o pai a procurar o serviço de assistência. Até porque os profissionais psis, creio que sejam os últimos a serem procurados, né? Outras coisas são buscadas antes até chegar ao ponto de tu procurar um profissional. Não quero falar mal dos outros, né? Mas é um profissional. Né? Aí, bom... e uma coisa assim que eu noto é que, e aí eu quero ver o que a senhora acha, é que assim, a nossa sociedade ela tem tido cada vez menos filhos. Né? Nós temos uma sociedade que saiu de famílias de 10 filhos, e depois famílias de 5 filhos, 4 filhos, e hoje nós temos casais com 1 filho. E muitas expectativas são colocadas em cima de 1 filho. Então, aquela expectativa que era colocada em cima de 10 filhos, então se um não desse certo, tudo bem. Né? Faleceu uma coisa, por exemplo, a minha avó, ela perdeu 3 filhos no nascimento, assim. Só que ela teve mais 5. Então, né? Tu vai diluindo aquela expectativa entre os filhos. Então, assim, um virou advogado, beleza. O outro é funcionário público ali, trabalha, ganha o seu dinheirinho, tá ótimo, beleza. Agora, quando tu tens 1 filho, tu coloca muita expectativa. Lacan dizia, né, que aquela criança mítica, aquela criança quando nasce, aquela criança que ainda não tem a linguagem, né, que o inconsciente, ele diz que é organizado em forma de linguagem, né, se estrutura em linguagem. Aquela linguagem não está ainda colocada, não está ainda posta. E a criança é uma criança, então, mítica, ele chama. Aquela criança mítica não é uma tábula rasa, porque ela tem as expectativas dos pais nela, mesmo que ela não saiba. E como a senhora acha que as expectativas em cima dos filhos têm afetado a saúde mental desses nossos jovens? Enormemente, né? Até porque, muitas vezes, essas expectativas são postas, então, né, esse lugar está ali para ser assumido por esse filho, por, né, esse bebê, essa criança, enfim,
E os pais também têm muita dificuldade de lidar com as frustrações. Porque são frustrações, né? São feridas narcísicas. E é nesse sentido que muitas vezes as pessoas não têm esse espaço para se experimentar, para ser. É como se elas já nascessem sendo o que os pais esperam que elas sejam. E vamos lá. Outra coisa que eu costumo dizer, né? E brinco em aula também, né? Como toda brincadeira com seu fundo de verdade. Eu pergunto por que as crianças são, vamos dizer assim, passíveis de ser educadas. Porque elas temem perder o amor dos pais. Então vamos nessa lógica do que foi determinado para ela e se ela não cumpre. Nesse aparelho psíquico que ainda está se organizando, que ainda está. Como é que ela vai lidar com esta ameaça de perder o amor? E que muitos pais punem quase como se deixasse concreto que, de fato, tu vai perder o amor. Isso tem um potencial de desorganização muito grande. E aí, quando tu fala, Antoni, né, na psiquiatria infantil, e aí eu estava me lembrando, porque no meu último ano de faculdade, eu fiz o meu estágio de clínica no serviço de psicologia do Clínicas. E eu trabalhava, né, um dos plantões que eu fazia era justamente com a psiquiatria infantil, que na época, inclusive, era psiquiatria e neuro junto, não sei se ainda é, né, não? E aí a psico era chamada para fazermos, normalmente era avaliação psicológica, né, porque o tratamento era todo na psiquiatria, né, e aí tem todo esse estigma, porque também eu fico pensando, e vamos ver se vocês concordam comigo, mas quando os pais buscam uma psicoterapia, um psicólogo, um psiquiatra, e é muito mais fácil buscar um médico, né? E isso é para qualquer pessoa. Eu tenho uma dor física, né? Tenho uma dor no joelho, eu vou no traumato. Tá me incomodando, eu quero saber o que que isso é. Agora, uma dor da alma é um sinal de fraqueza, eu não vou buscar alguém da área psi, né? E no momento, para os pais que eles levam o filho para um tratamento, aí para mim é quase um atestado, muitas vezes, eles sentem como um fracasso como pais. O que torna mais difícil ainda levar a criança, né, para um acompanhamento. Então, que cultura do narcisismo? Sou eu o tempo inteiro. O que eu quero para ti que tu tem que ser. Se algo acontece, opa, e o problema é meu, então não tem problema. Ou por outro lado, né? E quem trabalha com criança vê muito isso. Eu não trabalho com criança. Na clínica eu atendo adolescentes e adultos. Mas a história, que também acontece, da criança como sintoma da família. E é bom que ela seja. Porque se a criança é o problema, não somos nós. Então, no momento que uma criança muitas vezes vai para atendimento e esse analista, esse terapeuta sugere uma terapia de casal, uma terapia individual para esses pais, opa, não, ele veio para se tratar. E o que é a criança sem o meio em que ela está sendo cuidada, entre aspas, né? Depende do cuidado. Não, perfeito. Não, quanto ali ao serviço de psiquiatria ser junto com a neuro, não é mais. Não? Infantil, não? Não, o, eu nem tenho muito contato com a neuro, assim, nem sei como é que eles estão se estruturando, assim, eu ainda não fiz meu estágio também pela neuro, mas, mas ali no serviço de psiquiatria, assim, diariamente, assim, não tem um contato tão grande. É claro, o paciente
Deu. Eu não estou te ouvindo, Antônio. Não sei se sou só eu. Não, também não ouvi. Tá, voltou a funcionar? Agora sim, agora sim. Vai saber o que aconteceu. Talvez tenha alguém me ligando aqui, mas eu espero que não seja. Bom, uma coisa que eu queria também perguntar para a senhora é quanto à questão da diferença entre a sociedade, lá do século XVIII, 1774, quando o livro é escrito, e a sociedade de hoje. Na sociedade da época, creio eu, pela tendência, o suicídio seria muito maior primeiro que ele não ia ser muito divulgado, né? Até hoje não é. Né? E segundo, que ele deveria ser muito mais comum em pessoas mais velhas, né? Por tendência, não faço ideia de qual é a estatística da época. E aí tu tem, então, um fenômeno, entre aspas, um fenômeno cultural, um fenômeno da cultura pop, digamos, que é um livro. E as pessoas começam, os jovens começam a se suicidar com o livro ao lado. A senhora vê algum paralelo com a sociedade atual? A sociedade atual, ela pode ser influenciada de alguma forma a ir para uma atitude extrema, assim? Não só o suicídio, algumas outras também. Como, por exemplo, eu ver muitas pessoas fazendo algo me faz fazer aquele algo também. E ao que será que isso se deve? Excelente pergunta. Eu acho que não é a troco de nada que se fala no efeito Werther até hoje. E aí me fez pensar que já me aconteceu, não foi uma ou duas vezes, dos meus alunos no direito questionarem, até porque atualmente a disciplina está no segundo semestre, então eles estão também iniciando ali o direito, mas se tem alguma lei dizendo que é proibido noticiar casos de suicídio, né? E eu digo não há. Aí eu falo sobre o efeito Werther e que de início foi como assim um acordo de cavalheiros de que a mídia não noticiaria por conta desta reação em cadeia, né? Que ocorre, principalmente quando se trata de pessoas famosas, né? Então vamos lá, um livro, né? Muitas pessoas se identificaram, e foi uma obra que vendeu horrores, né? Então, assim, a gente sabe de casos como Kurt Cobain e tantos outros, né? Agora, tem várias questões aí. Uma, aumenta os números de suicídio nas semanas seguintes ao fato ter sido noticiado? Sim. Mas também quem pesquisa, de fato, vem pesquisando sobre isso, menciona que no cômputo geral não aumenta os índices no ano, por exemplo, só concentra quando isso acontece. O que nos leva para um segundo ponto, que também é um mito, que falar sobre suicídio leva as pessoas a cometerem suicídio. Tá? Claro que existem maneiras e maneiras de se falar, tanto que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde tem diretrizes, né, tem cartilhas que orientam, inclusive, a mídia, que não é nem como noticiar, é o que não fazer, o que não deve ser dito, ou como não deve ser feito, para não incentivar quem já está frágil e pensando, ou seja, a ideia de morte, a ideação suicida, já está lá. E acaba incentivando essas pessoas. Tá? E o ideal, no que diz respeito à mídia, além de seguir as orientações, até porque essa é uma questão que eu tenho discutido, né? Há 10 anos atrás, algumas situações, se não fossem parar na mídia, ninguém ficaria sabendo. Ou ficaria dúvida, mas não saberia de detalhes.
Agora a informação voa. E além de voar, quem conta um conto aumenta um ponto. Então não adianta não noticiar um famoso que cometeu suicídio, porque isso vai estar no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Google. Então, aproveita a situação para fazer um serviço e não um desserviço. Podendo falar sobre, né? Agora Setembro Amarelo, e esse ano, como, né, é um tema que eu já venho estudando e trabalhando há muitos anos, de fato, está mais em evidência do que nunca. Né? Com placas, com pessoas falando, com profissionais da área falando, que é muito legal. Mas não se deve falar em suicídio, em sofrimento só em setembro, né? Então, é muito importante que se possa falar sempre. Agora, tal qual era naquela época, ainda é um tabu. Né? As pessoas, quando perdem um familiar por suicídio, têm vergonha de falar. Por isso, tem se falado mais e capacitado profissionais para trabalhar com o que se chama de pós-venção do suicídio, que é o trabalho feito, né, com os chamados sobreviventes, ou seja, com as pessoas enlutadas pelo suicídio. Tanto familiares, quanto muitas vezes amigos próximos. Então, é uma intervenção relativamente breve, que talvez dali tu encaminhe para uma psicoterapia, por alguma questão, né, para acompanhamento, mas que é justamente para poder lidar também com sentimentos que muitas vezes são ambivalentes a respeito do falecido. E isso previne novos casos. Uma coisa também, voltando um pouquinho para essa questão da angústia e de como ela é ambivalente, como há algo de destrutivo, mas há também algo de querer viver. É uma curiosidade, assim, algo muito comum, e não sei se a Samantha concorda, em crianças, principalmente em crianças, mas também em jovens, adolescentes, no caso, eita, tá caindo aqui no salão, é a existência de um pensamento mágico. Então, assim, eu vou tirar a minha vida para que aquelas pessoas que falam mal de mim, aquelas pessoas que me julgam, ou os meus pais, sintam a minha falta, e a pessoa tem a ideia de ver a reação daquelas pessoas após tirar a própria vida. Isso pelo que eu tenho, pela minha experiência empírica, é algo bem presente. Né? Esse pensamento mágico de que tu vai conseguir ver o que acontece depois do suicídio, o que mostra aí que há um componente de querer seguir a vida, né? Para poder ver o que acontece. E sem medir muito bem essa questão de que até que prove o contrário, a vida é uma só. Né? Não sei se é verdade, mas até que prove o contrário é. Então, a senhora nota também isso no seu consultório, na sua prática? Sim, principalmente é interessante, com crianças ou adolescentes, né? Mas muitas vezes junto o relato de eu quero ver quem vai sofrer por mim. Ou seja, isso me faz refletir sobre uma dúvida desse amor, que era o que eu estava dizendo. Será que eu vou fazer falta mesmo? Quem vai estar lá? Quem vai ficar triste porque eu não estou mais aqui? Né? Então, sim, isso acontece. O que também me faz pensar no quanto, bom, ninguém está me vendo o que eu estou sentindo. Será que agora vai enxergar? Ou se não, também deixa uma carta, né, final, onde cita os pais, por exemplo, normalmente diz assim, a culpa não é de vocês.
Mas a partir do momento que tu cita nominalmente que a culpa não é tua, tu joga a culpa no outro, né? Então, de certa forma, tu tá colocando a responsabilidade naquela terceira pessoa, né? E aí entra a pós-venção, né? De como um pai, uma mãe lida com essa situação que é bem complicada. Bem complicada. Pessoal, ali a Berenice deixou um comentário. Ela disse que a série 13 Reasons Why provocou recentemente uma série de suicídios de adolescentes que copiavam, inclusive, o método. E aí, então, eu nunca assisti a série, não sei bem qual é o método, mas eu li a respeito e realmente vem bem a calhar com o livro do Goethe. Essa série, do meu ponto de vista, é um desserviço, né? Completo. Eu sempre digo, eu assisti porque tive que assistir, porque sabia que teria que comentar e saber do que se trata, tanto que, né, e aí uma das questões que vai contra as orientações da Organização Mundial da Saúde é mostrar, além do método, a cena, né, e que foi retirada, eu estava lendo esses dias, foi retirada essa cena da série agora, porque for assistir agora, essa cena não está mais presente. E eu costumo dizer, ela é uma série de vingança, ela não é uma série, é uma série de vingança e culpa. A cada episódio, a personagem culpa alguém, né, pelo, assim, como se assim, cada um foi lá e foi puxando ela um pouquinho mais para o fundo do poço. E então, entre outras e aí entra naquela coisa que a senhora falou também, que é o número X de pessoas que está disposta a cometer suicídio é um número fixo, teoricamente, né? Porém, tu pode acabar precipitando isso, né, através de alguns estímulos, né? Gatilhos a gente chama, né? São gatilhos. Triggers, né? Os gatilhos. Então, o objetivo é que tu não precipite essa situação e tu acabe postergando ela até o momento que tu consiga reverter essa ideia, né? Dentro do possível. Exato. Bom, pessoal, a gente tinha se disponibilizado a um evento de 1h30. Nós começamos com mais ou menos 15 minutos de atraso e já passamos 15 minutos das 8h30, então fechou 1h30. Se alguém... Eu acho que já deu para discutir alguma coisa, deu para fazer os neurônios funcionarem um pouquinho aqui, fazerem algumas livres associações. Se o pessoal quiser deixar algum último comentário, sinta-se à vontade. O pessoal hoje ficou meio tímido, assim, falou pouco. Pois é. Prof, eu gostaria de saber um detalhe, assim, essa possibilidade, essa predisposição, assim, né, de tu ter já um ente na família que tenha cometido suicídio, em que sentido seria isso, assim, pela predisposição genética, já que um membro da família cometeu, ou simplesmente pela ideação mesmo, pelo exemplo, né? Fiquei curiosa nesse sentido, assim. Claro que tem uma questão aí que a gente não pode deixar de levar em consideração, que diz respeito à questão biológica, né, vamos dizer assim, mas não para o suicídio. Mas a gente sabe, né, toda a questão de uma família com histórico de depressão, não só pelas vivências, mas, né, a tendência como para transtornos psicóticos e por aí vai. Então, esse é um ponto. Mas, do ponto de vista, e penso eu, mais importante, é da interação e, no que diz respeito à identificação que nós temos, vamos dizer assim, com os nossos pais, por exemplo, seja como modelos ou como, né? Então, se eu tenho, principalmente se for grupo de apoio primário, né? Ou seja, muito próximos, pais, se o meu pai cometeu suicídio, isso já não é algo impensável frente a uma situação difícil que eu esteja vivendo. É como se eu me sentisse autorizada, em alguma medida, a ter a mesma saída, a considerar o suicídio como uma opção. Claro, e aí vai depender de outros fatores, né, do temperamento, enfim, das vivências que vão aí interagir
para que isso possa vir a acontecer. Então, é nesse sentido. Existem algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul que suicídio não é tabu, pelo índice que tem, ou seja, é difícil nessas cidades, que por óbvio são cidades pequenas, mas que todo mundo tem alguém na família que cometeu suicídio. E a gente vê o quanto isso também se torna, em alguma medida, uma cultura familiar, como uma possibilidade de resolução de problemas. Eu abri aqui meu microfone, aqui deu um eco aqui. Não, É como se tu minimizasse, né, a situação e na verdade não é essa palavra que eu queria dizer, é como se tu achasse que aquilo é uma coisa possível, aceitável e comum, né? Uma opção. Uma opção. Muito obrigada. Só um comentário também é que a minha esposa é de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, e quando eu fui para lá, assim, uma coisa que eu achei muito, não estranho, assim, mas me deixou, assim, com uma pulga atrás da orelha, é a quantidade de pessoas que tentam suicídio, assim, é muito grande. É algo, assim, que eu sou também de uma cidade do interior, mas um pouquinho maior, com 80 mil habitantes, era de uma cidade de 20 mil habitantes. A minha cidade não tem tanto assim, ou pelo menos não se fala tanto assim. Quando eu fui para lá, eu fiquei assim, mas como assim? Né? E aí o número de pessoas com depressão, claro, também que se tratam, né, é muito maior do que uma média que tu vê até mesmo em Porto Alegre, assim, se tu pegar por 100 mil habitantes. Aí também, e pegando essa parte da genética, o pessoal da genética costuma dizer que tudo é genético, menos ser atropelado por um ônibus, né? Então, de resto, tudo tem o seu componente genético, assim. E realmente, transtornos psiquiátricos, se tu tem na família, a chance de tu ter é grande, assim, tem que abrir o olho. A Liz Helena levantou a mão. Oi, eu. Oi, prof, tudo bem? Tudo, querida. Eu fiquei pensando, quando a gente estava conversando, assim, né, tu tinha falado sobre a questão de que os filhos têm medo de perder o amor dos pais, e aí eles passam a fazer aquilo que os pais desejam, né, e deixam de lado o seu desejo. E aí eu fiquei pensando também que existe um fenômeno que está acontecendo, que essa lógica tem se invertido, que os pais, eles estão com medo de perder o amor dos filhos e passam a fazer tudo por aqueles filhos, né? E aí vem aquilo que tu tinha falado da questão da imposição do gesto, do excesso, né? Que fica impondo. E como tem crescido o índice, né? A gente viu ali que o índice entre crianças e jovens cresceu e cresceu bastante, né? Porque 65% é muita coisa, 45% também. Tem alguma ligação essa inversão desses papéis? Tu vê isso como uma precipitação desses números, assim? Porque são crianças que provavelmente não têm muitos, penso eu, né, limites, assim, né? Que podem fazer o que querem e tal. E o quanto a falta de limite, será que tem afetado esses jovens? É isso que eu fiquei pensando. Penso que sim, Lise, porque eu acho que tem vários ângulos para a gente poder pensar sobre isso, né? E um deles é, se não tem limite, não aprendeu a se frustrar, não aprendeu a viver no mundo real, que nós vamos nos frustrar, né? Se a gente não tem limite em casa, o mundo vai nos dar. E isso pode ser impensável. Por outro lado, esse medo, né, dos pais, essa inversão, que eu percebo também, não faz com que esses pais se ocupem com mais afeto, e sim em proporcionar, né, a melhor escola, a melhor coisa, aquele tem, tu vai ter também, que volta para o início da nossa fala, né? Então, mas isso traz o material, traz o ter, traz o estético na visão do autor que o Anthony trouxe, mas deixa o vazio igual. 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 Deixa o vazio igual
difícil, né? Porque, claro, traz uma onipotência para essa pessoa que é muito frágil. É aquela história que por trás do narcisismo tá a falta. E não é tendo que se supre essa falta, né? É vivendo. Sim, aí pega com aquilo que a Berenice falou, né? Porque daí se frustra, não sabe o que fazer, vê no suicídio uma solução dos seus problemas. Exatamente. Isso faz com que a pessoa seja cada vez menos resiliente. Eu preciso me frustrar para endurecer o couro, né? Em linguagem popular, né? Porque, bom, tá bem, eu preciso ter alguma proteção. Não, perfeito. Nós tivemos um evento há umas 2 semanas atrás que tratou sobre isso. Assim, nós tratamos sobre como a sociedade ela tornou o adolescente tão amplo, esse termo adolescente tão amplo. Então, assim, tu tem adolescentes que não querem sair de casa, né? Então, se consideram adolescentes até 30 e poucos anos. E esses adolescentes, entre aspas, têm filhos. Só que eles são inseguros e são pais inseguros. E passam essa insegurança para os filhos, obviamente. Então, bom, venha fechar. Pessoal, para não incomodar a noite da nossa convidada, já estamos chegando às 9 horas da noite, o pessoal tá na véspera de feriado, né? Para quem está vendo esse evento no YouTube, a gente está bem antes da Semana Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, o pessoal já está pegando o carro para ir viajar. Quero agradecer a nossa convidada. Foi muito bom. Acho que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho, né? Eu, com certeza. E espero que tenha sido bom também para a Samantha, né? Para a nossa convidada. E nós vamos voltar a te convidar, nós vamos voltar a te encher um pouquinho o saco para que tu volte nos eventos presenciais, que ano que vem a gente pretende já começar alguma coisinha de evento presencial. Acho que vai estar todo mundo, esperamos que o Covid vá arrefecendo cada vez mais e a gente consiga ir, e todo mundo vacinado, a gente consiga ir voltar aos pouquinhos com eventos presenciais e aí a gente vai te convidar novamente, queiram ou não. Eu agradeço. Já foi um prazer hoje presencial. Mais ainda. E agradeço a todos que ficaram aqui nessa véspera de feriado. Isso, não, metade das pessoas conseguiram aguentar. Aguentar no bom sentido, foi muito legal. Então tá, vou agradecer a presença de todos. Se tu tá vendo esse evento pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, manda no grupo de WhatsApp. E nos vemos na próxima aí. A gente espera vocês nos próximos eventos. Então, muito obrigado. Peraí, vou fechar a gravação. Tchau, tchau. Boa noite.